Em uma estrada deserta que corta o interior de Minas Gerais, onde o asfalto se mistura com a poeira e o tempo parece passar em silêncio, o destino reservava surpresas que jamais poderiam ser previstas por aqueles que ignoravam os sinais do coração. Rafael Martins, um empresário de sucesso acostumado ao brilho das luzes urbanas, à elegância dos grandes centros e ao conforto de uma vida pautada em cálculos e decisões frias, vivia imerso em um mundo de aparências e interesses mesurados. Durante uma viagem que prometia ser mais uma escapada rotineira para assuntos de negócios, Rafael avistou, à beira da pista, um cão imobilizado, desamparado e à mercê do abandono. Imediatamente, a figura do animal despertou nele apenas a ideia de um inconveniente que atrapalharia sua jornada. Sem qualquer resquício de compaixão ou consideração, o empresário acelerou seu veículo, deixando para trás não apenas um ser indefeso, mas também todos os apelos silenciosos que emanavam daquela existência fragilizada. O cão, que viria a ser batizado pelos moradores da região como Tico, não estava apenas paralisado fisicamente, resultado de um trauma que parecia ter o marcado por experiências de abandono, mas trazia em seu olhar a esperança de uma nova chance, como se carregasse dentro de si o desejo inato de ser amado e cuidado. Seu pelo, outrora brilhante e macio, agora estava emaranhado e sujo, testemunha silenciosa dos dias de sofrimento e negligência. Ainda assim, por trás daquela aparência fragilizada, pulsava um coração que se recusava a desistir, que ainda acreditava na bondade que poderia existir no mundo dos homens. Ao desaparecer na curva distante, o carro de Rafael parecia selar o destino do animal. Mas o rumo daquela história estava longe de ser definido apenas pela indiferença de um homem poderoso. Clara, uma enfermeira aposentada conhecida por sua sensibilidade e pelo amor incondicional pelos animais, encontrava-se em sua rotina simples, em uma pequena comunidade rural, quando cruzou o caminho de Tico. O olhar atento e carinhoso de Clara logo percebeu que por trás da paralisia e das marcas do desamparo, havia uma força interior surpreendente. Tico, mesmo marcado pelas cicatrizes do abandono, parecia carregar um brilho de resiliência que desafiava a lógica da crueldade humana. Movida por essa percepção, Clara acolheu o animal, levando-o para sua casa modesta, onde cada ambiente respirava histórias de superação e recordava que, em meio à dureza do cotidiano, o amor pode transformar destinos. A casa de Clara, com suas paredes de cores desbotadas pelo tempo e móveis antigos cheios de memórias, era um refúgio para almas feridas. Os vizinhos já conheciam bem aquele lugar que, ao longo dos anos, havia se tornado um porto seguro para animais abandonados, pássaros de asas quebradas e, ocasionalmente, pessoas que precisavam de um lugar para curar feridas invisíveis. Clara, com seus 65 anos carregados com dignidade, mãos calejadas pelo trabalho árduo e olhos que ainda guardavam o brilho da juventude, acreditava firmemente que sua missão na Terra era aliviar o sofrimento onde quer que o encontrasse. Nos dias que se seguiram, enquanto o sol se punha no horizonte tingindo o céu com tons de esperança, os moradores da comunidade rural se mobilizaram ao redor de Tico, que se transformava aos poucos em um símbolo vivo de resiliência e união. A notícia sobre o abandono daquele cão e a subsequente transformação proporcionada pelo cuidado e pela empatia começou a ecoar nas redes sociais e a transitar pelos jornais locais, causando comoção e indignação. Rafael, que em seu mundo corporativo sempre prezou pela imagem impecável e pela manutenção de uma reputação intocada, viu-se repentinamente envolto em uma tempestade de críticas implacáveis, onde questionamentos sobre sua humanidade e a natureza de seus valores se tornavam cada vez mais intensos. A repercussão negativa forçou-o a confrontar um conflito interno, pois o sucesso material não podia mais encobrir o vazio de atitudes desprovidas de compaixão. Pela primeira vez, o império corporativo que construíra com tanta dedicação parecia insignificante diante da tempestade ética que enfrentava.
As ligações incessantes de repórteres, as mensagens de ódio nas redes sociais, os olhares de desprezo de funcionários que antes o adulavam, tudo isso formava um cerco sufocante ao redor de Rafael. Até mesmo seus familiares começaram a questionar suas ações, especialmente sua filha mais nova, Mariana, uma jovem idealista que sempre lutou pela proteção animal e agora se via obrigada a reconciliar a imagem que tinha do pai com aquele ato de crueldade exposto ao mundo. A narrativa tomou um rumo surpreendente quando relatos revelavam uma melhora inexplicável no estado de Tico. Médicos e veterinários locais, desconcertados, notavam que o animal apresentava sinais de recuperação física que desafiavam a lógica convencional dos tratamentos. Parecia que a energia positiva gerada pelo afeto coletivo dos moradores, ao se unirem para cuidar do cão, tinha o poder de reverter os danos do abandono. Clara transformou sua modesta residência num verdadeiro centro de reabilitação improvisado, onde cada gesto de carinho e cada cuidado oferecido se convertia num bálsamo para uma alma marcada pelo desamparo. Enquanto a comunidade vibrava com a transformação de Tico, que não só recuperava parte de sua mobilidade, mas também demonstrava um novo brilho no olhar, Rafael via sua imagem pública despedaçada, confrontada com a realidade de que atitudes, frias e calculistas, podem ter repercussões muito além da esfera pessoal. À medida que os dias se transformavam em semanas, a trajetória de Tico se entrelaçava com a história de uma comunidade que redescobria em seus gestos simples o verdadeiro sentido da empatia. O cão abandonado, que um dia fora deixado desamparado numa estrada solitária, tornava-se, através do apoio coletivo, um farol de esperança e um exemplo de que redenção pode emergir dos lugares mais inesperados. A transformação de Tico era não apenas física, mas também espiritual. Cada toque, cada palavra de encorajamento fazia com que os laços humanos se fortalecessem, revelando a importância de olhar além das aparências e de reconhecer o valor inerente a cada vida. A mobilização dos moradores demonstrava que, independentemente das diferenças e preconceitos, a união e o cuidado mútuo têm o poder de reescrever o futuro e de transformar destinos. Enquanto a repercussão da história se espalhava a níveis nacionais, forçando uma reflexão profunda sobre os valores da sociedade, Rafael, agora isolado em seu mundo de sucessos vazios, era confrontado pelas sombras de suas escolhas. A indignação pública e o sentimento de culpa começavam a corroer a armadura que sempre o protegia, revelando que a verdadeira medida de um homem não reside apenas na sua posição social ou no acúmulo de riquezas, mas sim na capacidade de sentir, cuidar e transformar a vida daqueles que precisam de uma segunda chance. Assim, a estrada onde outrora o abandono fora cometido transformava-se em um palco de redenção, onde o resgate de um ser indefeso desenhava um novo caminho para a compaixão e o amor incondicional, mostrando que, mesmo em meio ao desprezo e à indiferença, a esperança pode renascer e tocar o coração de todos aqueles dispostos a enxergar além das aparências e a agir com verdade. O impacto da história de Tico nas redes sociais crescia dia após dia. Vídeos do cão realizando pequenos progressos em sua reabilitação viralizavam, alcançando milhões de visualizações. As pessoas compartilhavam mensagens de apoio, enviavam doações para ajudar no tratamento, e alguns até viajavam quilômetros, apenas para conhecer o animal que havia tocado tantos corações. O caso ganhou destaque em programas de televisão nacionais, onde especialistas discutiam não apenas o abandono de animais, mas também a frieza com que muitos seres humanos tratavam questões fundamentais de empatia e compaixão. Em meio a essa tempestade de exposição, Rafael tentava se esconder. Seus sócios começaram a questionar sua permanência na empresa, temendo que a associação com alguém capaz de tal ato de crueldade pudesse afetar negativamente os negócios. Clientes cancelavam contratos, investidores retiravam apoio financeiro e o império que Rafael havia construído com tanto empenho
começava a desmoronar, tijolo por tijolo. O empresário, antes tão confiante e dominador, agora mal conseguia sair de casa, perseguido pelos olhares de reprovação e pelas palavras de condenação. Numa noite de insônia, enquanto encarava o teto de sua mansão vazia, Rafael sentiu algo que há muito não experimentava: remorso. As imagens do cão abandonado na estrada voltavam constantemente à sua mente, como um filme em loop infinito. Lembrou-se do olhar do animal, um olhar que ele havia ignorado completamente no momento, mas que agora reconhecia como um pedido silencioso de ajuda. O empresário sentiu pela primeira vez em anos lágrimas escorrerem por seu rosto. Não eram lágrimas de autopiedade, mas de um verdadeiro arrependimento que brotava das profundezas de uma alma que começava a despertar. Enquanto isso, na casa de Clara, Tico continuava sua jornada de recuperação. A dedicação da enfermeira aposentada era incansável. Ela passava horas massageando as patas paralisadas do animal, aplicando medicamentos naturais que aprendera a preparar com os conhecimentos transmitidos por sua avó, uma curandeira respeitada na região. Clara falava constantemente com o cão, contando histórias, cantando músicas antigas e compartilhando segredos, como se ele pudesse compreender cada palavra. E talvez pudesse, pois seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia responder a cada gesto de carinho. Os veterinários que acompanhavam o caso não conseguiam explicar cientificamente os progressos observados. Segundo todos os diagnósticos iniciais, Tico jamais voltaria a movimentar suas patas traseiras. No entanto, pequenos espasmos começaram a ser notados. Depois, movimentos voluntários, ainda que limitados. E então, para espanto de todos, numa manhã particularmente ensolarada, o cão conseguiu se colocar de pé por alguns segundos, antes de cair novamente. Clara, que assistia àquele momento, caiu de joelhos ao lado do animal, abraçando-o entre lágrimas de alegria e gratidão. Aquele pequeno gesto representava muito mais que uma recuperação física. Era um símbolo de que o impossível podia tornar-se possível quando alimentado pelo amor e pela fé. A comunidade rural, tradicionalmente discreta e reservada, transformou-se completamente com a presença de Tico. Pessoas que mal se cumprimentavam agora organizavam mutirões para ajudar Clara, revezando-se nos cuidados com o animal, construindo rampas de acesso para facilitar sua locomoção, preparando alimentos especiais seguindo receitas pesquisadas na internet. As crianças da região, antes absorvidas por jogos eletrônicos e redes sociais, passavam horas brincando com o cão, lendo histórias para ele ou simplesmente fazendo companhia. A transformação era evidente não apenas em Tico, mas em toda aquela pequena sociedade que redescobria o valor da união e da solidariedade. Dona Jurema, a moradora mais idosa da comunidade, com seus quase 100 anos de existência e uma sabedoria que transcendia o conhecimento formal, visitou Tico certa tarde, com mãos trêmulas pela idade, mas firmes em seu propósito. A anciã examinou o animal com olhos que pareciam enxergar além da superfície. Após alguns minutos em silêncio, ela pronunciou palavras que ficariam gravadas na memória de todos os presentes. Este cão não foi trazido a nós por acaso. Ele carrega uma missão. Veio para nos ensinar o que muitos esqueceram, que a vida só tem sentido quando compartilhada com amor. Após dizer isso, Dona Jurema colocou as mãos sobre Tico e murmurou antigas orações em uma língua quase esquecida, transmitida por gerações entre os curandeiros locais. Naquela mesma noite, Rafael tomou uma decisão. Não poderia continuar vivendo na sombra de seu erro, escondendo-se como um covarde. Se queria alguma chance de redenção, precisaria enfrentar as consequências de seus atos e tentar, de alguma forma, reparar o mal causado. Com determinação renovada, o empresário pesquisou o paradeiro de Tico e descobriu detalhes sobre sua recuperação milagrosa e sobre a mobilização da comunidade. Em um impulso que desafiava toda a sua natureza calculista, Rafael pegou o carro
e dirigiu por horas até chegar à pequena cidade onde o cão agora vivia. A chegada de Rafael causou comoção imediata. As pessoas o reconheceram dos vídeos e notícias, e um círculo hostil formou-se ao seu redor quando ele tentou se aproximar da casa de Clara. Insultos foram lançados, ameaças proferidas, punhos erguidos em indignação. O empresário, que sempre se impôs pela força de sua posição e dinheiro, encontrava-se agora completamente vulnerável diante da força de uma comunidade unida pela proteção a um ser indefeso. Quando a situação parecia prestes a se agravar, Clara surgiu na porta de sua casa e, com uma autoridade surpreendente para alguém de aparência tão frágil, ordenou que todos se acalmassem. "Deixem-no falar", disse Clara, com uma voz que não admitia contestação. "Se ele veio até aqui, deve ter algo importante a dizer." Rafael, tremendo e com os olhos marejados, uma visão irreconhecível para quem conhecia sua postura implacável nos negócios, deu um passo à frente. "Vim pedir perdão", disse simplesmente. "Sei que palavras não podem desfazer o que fiz, mas quero tentar ajudar de alguma forma. Não estou pedindo que me aceitem ou que esqueçam o que fiz. Só quero a chance de fazer algo bom, de tentar compensar, mesmo sabendo que talvez isso seja impossível." Clara observou o homem por longos segundos, como se pudesse ler suas intenções, mais profundas através daquele olhar agora humilde. Sem dizer nada, ela fez um gesto para que Rafael a seguisse para dentro da casa. A multidão, ainda desconfiada, começou a se dispersar lentamente, murmurando palavras de incredulidade e ceticismo quanto às verdadeiras intenções do empresário. No interior simples mas acolhedor da residência, Rafael viu Tico pela primeira vez desde aquele fatídico dia na estrada. O cão estava deitado em uma cama improvisada, com almofadas coloridas, cercado por brinquedos e petiscos. Ao notar a presença do visitante, Tico ergueu a cabeça e fixou seus olhos nos de Rafael. Não, havia medo naquele olhar, nem rancor, apenas uma curiosidade serena que desconcertou completamente o empresário. Era como se o animal pudesse enxergar diretamente sua alma arrependida, como se compreendesse a jornada interna que havia trazido aquele homem até ali. Incapaz de conter a emoção diante daquela cena, Rafael ajoelhou-se ao lado de Tico e, com mãos trêmulas, acariciou suavemente sua cabeça. O cão, para surpresa de Clara, que observava tudo com atenção, não recuou. Ao contrário, inclinou a cabeça de encontro à mão do homem, como se aceitasse aquele toque de reconciliação. Foi nesse momento que Rafael desabou completamente, soluçando como uma criança perdida que finalmente encontra o caminho de casa. "Ele sabe", disse Clara, quebrando o silêncio. Carregado de emoção, "Tico sempre soube que você viria um dia. Animais têm uma sabedoria que muitos de nós, humanos, perdemos ao longo da vida. Eles entendem o arrependimento sincero e são capazes de perdoar sem reservas." Entre lágrimas, Rafael contou a Clara como sua vida havia desmoronado após o incidente. Não buscava compaixão ou absolvição. Apenas queria que ela soubesse que as consequências de seu ato impensado haviam provocado uma profunda transformação em seu interior. O empresário confessou que, pela primeira vez, compreendia que o verdadeiro valor da vida não estava nos bens materiais acumulados ou no poder exercido sobre outros, mas na capacidade de sentir empatia, de reconhecer a dignidade de cada ser vivo. Clara ouviu atentamente, sem interromper. Quando Rafael terminou seu relato, ela lhe ofereceu uma xícara de chá e disse, com a serenidade de quem compreende os caminhos tortuosos da redenção: "O que você fez foi terrível, mas o fato de estar aqui hoje mostra que há esperança. Tico nos ensinou que milagres acontecem quando menos esperamos. Talvez sua vinda seja parte desse milagre." Nas semanas seguintes, Rafael tornou-se presença constante na casa de Clara. No início, os moradores da comunidade o recebiam com olhares desconfiados, mantendo distância. Mas aos poucos,
Vendo sua dedicação genuína e o tempo que passava cuidando de Tico, as barreiras começaram a ceder. O empresário usou seus recursos financeiros para criar uma fundação dedicada à proteção de animais abandonados, com sede naquela mesma comunidade. Contratou os melhores veterinários, importou equipamentos de reabilitação avançados, criou um abrigo modelo que logo se tornou referência nacional. Mais importante que as contribuições materiais, no entanto, foi a transformação pessoal de Rafael. Ele vendeu sua mansão na capital e mudou-se para uma casa simples próxima à de Clara. Abandonou a vida de luxos ostentativos e dedicou-se integralmente à causa animal. Suas manhãs começavam cedo, alimentando os cães abrigados na fundação. Suas tardes eram passadas estudando medicina veterinária, determinado a compreender melhor como ajudar os animais resgatados. E suas noites terminavam sempre ao lado de Tico, lendo para o cão livros que jamais imaginaria apreciar antes. Poesias, filosofia, textos sobre espiritualidade e conexão com a natureza. A recuperação de Tico continuava surpreendendo a todos. Com a ajuda dos novos equipamentos e tratamentos, o cão começou a dar pequenos passos, inicialmente apoiado, depois com crescente independência. Cada nova conquista era celebrada por toda a comunidade como uma vitória coletiva. As crianças organizavam festas surpresa para comemorar. Os idosos preparavam pratos especiais. Os jovens documentavam tudo em vídeos que continuavam a emocionar pessoas ao redor do mundo. Em uma tarde particularmente significativa, durante uma sessão de fisioterapia, Tico conseguiu caminhar sozinho pela primeira vez desde o acidente. Foi apenas por alguns metros, com passos hesitantes e um equilíbrio ainda instável. Mas representou um marco impressionante em sua jornada de recuperação. Rafael, que acompanhava a sessão, não conseguiu conter as lágrimas ao ver aquele ser que ele havia abandonado à própria sorte, agora caminhando novamente, desafiando todos os prognósticos negativos. O veterinário responsável pelo tratamento, Dr. Marcos, um homem de ciência que inicialmente mostrava-se cético quanto às possibilidades de recuperação, confessou sua perplexidade. Em 30 anos de profissão, nunca vi nada parecido. Segundo todos os exames, a lesão na medula espinhal de Tico era irreversível. Não há explicação médica para o que estamos presenciando aqui. Clara, que observava a cena com um sorriso sereno, ofereceu sua própria interpretação. Algumas curas vêm de lugares que a ciência ainda não consegue alcançar. O corpo responde não apenas aos medicamentos, mas também ao amor, à esperança e à fé. Tico está sendo curado por todos nós, por cada palavra de encorajamento, por cada carinho, por cada oração. A história de Tico e Rafael chegou aos ouvidos de uma produtora de documentários, que propôs registrar aquela jornada extraordinária. Inicialmente relutante, Rafael acabou concordando, com a condição de que o foco principal fosse o cão e a comunidade, não ele próprio. As filmagens duraram meses, capturando momentos de dificuldade e superação, lágrimas e sorrisos, recaídas e progressos. O resultado final, intitulado O Milagre de Quatro Patas, foi exibido em festivais internacionais, ganhando prêmios e emocionando plateias ao redor do mundo. O documentário trouxe uma visibilidade ainda maior para a causa do abandono animal, inspirando iniciativas semelhantes em diversos países. Rafael foi convidado para dar palestras, compartilhando sua experiência de transformação pessoal. Em cada apresentação, ele fazia questão de enfatizar que não merecia ser visto como exemplo, mas sim como alguém que havia cometido um erro terrível e agora tentava, sem garantias de sucesso, encontrar um caminho para a redenção. Um ano após o encontro fatídico na estrada, uma celebração especial foi organizada na pequena comunidade. Todos os moradores reuniram-se na praça central, decorada com flores e fitas coloridas. No centro das atenções estava Tico, agora capaz de caminhar com relativa independência, embora ainda com alguma dificuldade. Ao seu lado, Clara e Rafael, unidos por um vínculo que transcendia qualquer definição convencional.
não eram apenas cuidadores, mas participantes ativos de um milagre cotidiano que havia transformado não apenas a vida do cão, mas a de toda uma comunidade. Dona Jurema, com sua sabedoria centenária, pediu a palavra durante a celebração. Com voz fraca pelo peso dos anos, mas carregada de uma força ancestral, ela declarou: "O que testemunhamos aqui é mais que a recuperação de um animal ou a redenção de um homem. É um lembrete de que estamos todos conectados por fios invisíveis de responsabilidade e amor. Quando abandonamos essa verdade, criamos feridas profundas em nós mesmos e no mundo. Quando a abraçamos novamente, abrimos espaço para que milagres aconteçam." Enquanto a noite caía sobre aquela pequena comunidade e as estrelas surgiam no céu como testemunhas silenciosas de uma jornada extraordinária, Tico repousava tranquilamente, cercado por pessoas que haviam aprendido, através dele, lições profundas sobre perdão, perseverança e transformação. Rafael, olhando para o animal que havia mudado sua vida, sentiu uma paz que jamais experimentara antes. Não a falsa tranquilidade de quem ignora os problemas do mundo, mas a serenidade autêntica de quem encontra um propósito maior que si mesmo. A estrada onde tudo começou continuava lá, cortando o interior de Minas Gerais, testemunha silenciosa de tantas histórias humanas. Mas agora, para aqueles que conheciam a jornada de Tico e Rafael, ela não representava mais apenas um caminho de abandono e desesperança. Transformara-se em um símbolo de que os desvios mais sombrios da alma humana podem, quando iluminados, pelo arrependimento sincero e pela compaixão coletiva, conduzir a destinos surpreendentes de redenção e amor. Naquele mesmo trecho de estrada, uma placa foi erguida por iniciativa dos moradores locais. Uma simples tabuleta de madeira com os dizeres: "Aqui nasceu um milagre." Para os viajantes desavisados, era apenas mais uma curiosidade à beira da estrada. Para os que conheciam a história, era um lembrete poderoso de que as maiores transformações podem começar nos lugares mais improváveis e nas circunstâncias mais adversas. Com o passar das estações, a fundação criada por Rafael expandiu-se, tornando-se um centro de referência em reabilitação animal. Recebendo casos de todo o país, voluntários vinham de longe para aprender as técnicas desenvolvidas ali, levando consigo não apenas conhecimento técnico, mas também a compreensão profunda de que cada ser vivo merece dignidade e respeito. Estudantes de veterinária realizavam estágios, pesquisadores documentavam os métodos de tratamento, e a pequena comunidade que antes vivia esquecida no mapa transformou-se em um ponto de luz que irradiava esperança para muito além das fronteiras de Minas Gerais. E assim, entre o pó da estrada e o brilho das estrelas, entre o abandono cruel e o acolhimento amoroso, entre a paralisia do corpo e a liberdade da alma, a história de Tico continuaria inspirando pessoas, lembrando a todos que os verdadeiros milagres não acontecem em estrondos grandiosos, mas nos pequenos gestos diários de quem decide enxergar, além das aparências, e acreditar na possibilidade de transformação, mesmo quando tudo parece perdido. Tico, que agora corria com ligeira claudicância pelos campos floridos que circundavam a propriedade, tornou-se não apenas o símbolo da fundação, mas uma lenda viva entre as crianças da região. Elas contavam e recontavam sua história, adicionando elementos fantásticos com a criatividade própria da infância, transformando-o em uma espécie de herói místico, um guardião dos animais abandonados. Os mais velhos sorriam diante dessas versões romantizadas, mas no fundo, sabiam que havia algo verdadeiramente mágico naquela jornada, algo que transcendia explicações racionais e tocava o território sagrado dos mistérios da vida. Rafael, que outrora medira seu valor pelo número de zeros em sua conta bancária, agora encontrava propósito em cada amanhecer. As rugas que começavam a marcar seu rosto não eram mais sinais de preocupação com negócios ou status, mas testemunhas de sorrisos genuínos e lágrimas de gratidão. Seu olhar, antes calculista e frio, agora carregava uma profundidade tranquila,
como um lago que, após a tempestade, reflete com clareza perfeita o céu estrelado. E quando, em raros momentos de solidão, ele revisitava mentalmente o homem que havia sido, a vergonha ainda queimava em seu peito, não como um fardo paralisante, mas como um lembrete necessário do caminho percorrido e da vigilância constante que a verdadeira transformação exige. A história de Tico e Rafael transcendeu o tempo e o espaço daquela pequena comunidade, espalhando-se como sementes levadas pelo vento, germinando esperança nos solos mais improváveis. Pois no final, como bem disse Dona Jurema antes de partir serenamente para juntar-se aos ancestrais, deixando para trás mais de um século de sabedoria, a maior lição que podemos aprender é que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca somos irreparáveis, e que o amor, esse mistério que move estrelas e transforma destinos, está sempre esperando para ser redescoberto, mesmo nos corações que parecem mais endurecidos pela vida.